A todos os que verão este meu vídeo, uma saudação muito especial. Não é falta de modéstia falar sobre si mesmo quando a gente é solicitado a fazer um vídeo para concorrer a concursos ou para qualquer outra finalidade. Então eu vou fazer o meu e vou começar dizendo que a gente não escolhe um lugar para nascer, mas pode escolher um lugar para viver. É o que aconteceu comigo. Eu nasci no estado do Rio Grande do Sul, município de São Francisco de Paula, 1945, mas desde 1970 me estabeleci na cidade de Orleans, que é uma pequena cidade do interior de Santa Catarina, e aqui fui tão bem recebido pelo povo, eu me senti tão bem aqui, vivendo em contato com as pessoas, muitas pessoas simples, muitas pessoas já um pouco mais sofisticadas vivendo na cidade, mas eu me senti muito bem, fui muito bem recebido, e aqui estou desde 1970, ou seja, aquilo que eu pensava que fosse durar 5 anos, acabou durando 50 anos e daqui para frente ainda vai durar, porque pelo que eu vejo no horizonte eu vou ficar por aqui mesmo. Aqui eu estudei, vim para cá já com o 2º grau completo, e então estudei na universidade que começou a existir em Criciúma em 1970, depois em 71 saiu Letras em Tubarão, e então queria fazer letras, passei para Tubarão, e mais adiante estudei, fiz o curso de mestrado em Florianópolis. Aqui em Orleans casei, constituí família, casei com a professora Sueli Teresa Mazuco Mazurana, que já é bastante conhecida por aí afora, né, principalmente na área de cultura, na área de literatura. Eu sempre gostei de letras e minha profissão se desenvolveu com atuação nesta área. Fui professor em diversos colégios e escolas aqui da cidade de Orleans e de toda a região, Criciúma, Tubarão, Uruçanga. Fui diretor do Colégio Tonesa Cascais durante 3 anos como diretor de 2º grau e mais 3 anos depois como diretor geral. Naquele tempo, o Colégio Tonesa Cascais tinha 1.500 alunos. Quando me aposentei, passei a lecionar em escolas particulares. Mas eu não me dediquei somente à área de educação. Me dediquei bastante à área de cultura, que eu acho que é uma coisa muito importante na vida das pessoas. Como professor, eu procurei integrar educação e cultura. Para essa integração, dediquei-me com especial ênfase ao teatro, que eu levava para os alunos das minhas salas. Fiz alguns cursos de teatro para saber lidar com esta arte e com a psicologia dos jovens. Escrevi diversas peças, principalmente para concorrer aos concursos das semanas culturais que eram promovidas pela Prefeitura Municipal de Orleans e que eu mesmo promovi em determinada época, quando eu fazia parte do Conselho Municipal de Cultura, e acabei sendo presidente, inclusive, deste conselho, lá no final da década de 70, princípio da década de 80, que a gente fazia grandes semanas culturais. Fiz parte, então, do Conselho Municipal de Cultura e fui seu presidente. Nesta época, fizemos as semanas culturais, que foram muito concorridas. Lembro, por exemplo, concurso de teatro, concurso de poemas, concurso de contos, de crônicas, festivais da canção, festivais de corais, exposições de arte e artesanato e muitas outras atividades. As semanas culturais aconteciam entre o dia do município e o dia da pátria, ou seja, entre 30 de agosto, dia do município, e 7 de setembro. A cidade inteira se mobilizava, todas as autoridades, as escolas e outros estabelecimentos, empresas, trabalhadores, os distritos do município, de alguma forma sempre buscavam participação nestas semanas culturais. Eram motivados para isto e tínhamos em Orleans a Rádio Guarujá, que também apoiava muito, a prefeitura apoiava muito as iniciativas culturais nesta época. E nesta época também foram criadas entidades que ainda persistem, entre elas, por exemplo, a Academia Orleanense de Letras, o Coral Hermelina Fitzenreuter e a FEBAV, que hoje tem também o Unibave. Quanto aos livros que eu publiquei, eu gostaria então de começar pelos que eu considero mais importantes, portanto não vou fazer uma ordem cronológica, mas uma ordem de importância.
Quero começar pelos romances que eu escrevi e começo então pelo Operários da Primeira Hora, romance sobre imigração italiana no estado de Santa Catarina, publicado pela editora da Unisul em 2012, com 337 páginas. Segundo o professor Celestino Sacchetti, que é também crítico literário, este é o primeiro romance que trata dos italianos em Santa Catarina. Este livro também foi tema de uma tese de doutorado defendida pela professora e doutora Luísa Liene Bressan da Costa, da Unisul, em 2020. Em segundo lugar, gostaria de citar o Caterina e seus Filhos, também um romance ditado pela gráfica editora Copiarte de Tubarão, foi em 2018 e tem 264 páginas. Em terceiro lugar, Os Filhos do Contestado. Este romance está ainda inédito. É um romance sobre a Guerra do Contestado, guerra que aconteceu no Planalto Catarinense, no sul do Paraná. A publicação está prevista para 2021 e terá aproximadamente 280 páginas. Mais um livrinho que aprecio bastante é este, As Andorinhas da Torre. É um poema com 266 estrofes, décimas, sobre a população de Orleans. É uma edição comemorativa do centenário de emancipação política de Orleans. Foi patrocinado pela Prefeitura Municipal de Orleans em 2014 e tem 112 páginas. Em quinto lugar, o livro Rio Maior. Rio Maior, traços culturais e transformações de um grupo de imigrantes italianos do sul de Santa Catarina. Este livro foi publicado a primeira vez em 1989 e a segunda edição é de 2012, edição do autor, trata também da italianidade. Em sexto lugar, História de Brenta. História de Brenta, edição do autor, Contos em Italiano, ou seja, naquele dialeto que os nossos bisavós trouxeram da Itália. Foi publicado em 1996, tem 174 páginas, contém 30 contos, que são histórias colhidas aqui na região, às quais eu dei uma roupagem assim um tanto literária para torná-las mais interessantes. Seguindo, Da Mata Cerrada à Selva de Pedras, Família Mazurana no Brasil, abrangência no tempo de 1876, quando vieram os imigrantes, até 2010. A publicação foi feita em 2010, o livro tem 394 páginas. Também é um livro de pesquisa extenuante. No Bunker, é um pequeno livro de ficção científica, talvez um dos poucos que tratam desse assunto, né, desse tema, no estado de Santa Catarina. A publicação dele aconteceu em 1982, tem 70 páginas. Mais um aqui, Conta Histórias de Dois Mundos. Conta Histórias de Dois Mundos, edição do autor, Contos, tem 120 páginas, foi publicado em 2006. E, finalmente, em último lugar, Museu ao Ar Livre. Museu ao Ar Livre é um museu que existe em Orleans. E o subtítulo, Um Roteiro de Histórias e Lembranças. Edição do autor, contém textos de alunos da Faculdade de Administração, onde nós dávamos redação empresarial. É uma faculdade do Unibave, aqui de Orleans, foi publicado em 2003, tem 135 páginas. É isso que eu gostaria de colocar sobre os livros que eu publiquei. Obrigado pela atenção.